Saudações, caríssimos amigos do Convergere. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Fala aí, doido. Bom, meu cara, mais Isso é uma... constrangedor, né? Cumprimento, né? Dá aquele silêncio. Né? Whatever. Nunca sei o que responder. Aí, só ignora e toca o barco, igual você faz. Bom, meus caríssimos ouvintes, estamos aqui mais uma quarta-feira para conversar sobre mais um tema. E antes de falar disso, eu queria falar que está de pé ainda a nossa promoção, nosso sorteio. Assim que atingirmos 100 seguidores no Instagram, nós faremos uma live e nela também abordando alguns assuntos. E no finalzinho a gente faz o sorteio, em que nós daremos um livro para um de vocês, nossos caríssimos ouvintes. Então, compartilhe já o nosso Instagram, fale para os seus amigos, seus pais, sua tia, sua avó. Apresente o nosso podcast sempre para mais uma pessoa. E, desde já, fica o convite aí a nos seguirem, curtirem nossa página no Instagram, as nossas páginas pessoais também. Acompanharem o nosso podcast, tanto nas plataformas digitais de áudio, quanto no YouTube. É isso aí, gente. E aproveita que com 100 seguidores é mais fácil de ganhar. Exatamente. Chance de 1 em 100. É fácil. Pois é, 1% de chance, melhor do que 1 em 1 milhão. Com toda certeza. E, Rodrigo, eu tive alguns feedbacks do nosso podcast passado do trabalho que a gente deu muito trabalho. Ah, é? Por quê? E deu muito pano pra manga? A galera não gostou de ter que trabalhar. Gostou de ouvir. Mas olha, é o que eu falo, o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar, velho. Bom, por conta disso, pensando em como prosseguir nessa linha, a gente pensou num tema. Vou até fazer meio um off-topic aqui. Eu dei a ideia e o Rodrigo abraçou ela com muita alegria. Então, Rodrigo, qual é o tema dessa quarta-feira do nosso podcast? Vida espiritual no século XXI, é possível? Nossa, será? Olha, será que vida espiritual era só aquela que existia trocentos anos antes de celular, de mídia, de tecnologia? olha, rapaz. Bom, ninguém pode partir do pressuposto de que ninguém sabe o que é espiritualidade hoje em dia, né? Pois é. Porque existe uma dicotomia entre o espiritual e o material. Dicotomia, ai, palavra difícil. Nossa Senhora. Dicotomia, divisão, divide uma parte de, né, dois, então dividindo as partes. Tem as vertentes que querem separar completamente o que é material daquilo que é espiritual e divino, né? Começa dentro da própria igreja, né? Que a gente tem movimentos que eles são puramente materialistas, heréticos, não é? Também, né? Tipo TL, Teologia da Libertação, que de teologia não tem lufas. Só o nome. Né? Enfim. Como tudo que faz, apropria do nome só para dar o significado que quiser. Né? Só para dar liga, né? E também tem a parte que é só espiritual, né? Que é só pura e simplesmente sem corpo, aquela coisa do ápice. Nossa, eu já vou falar de Santo Tomás de Aquino, vamos falar de sétima morada, e não largou nem os pecados mortais. Né? E isso é um grande problema, por quê? Porque as pessoas querem tanto falar das coisas mais elevadas, querem falar do que é querem entender o que é a Santíssima Trindade, só que às vezes não sabe nem rezar direito. Para meditar a Ave Maria, não sabe nem o que significa o Ave Maria. Pois é. Mas querendo ou não, tristemente é o que rola. Por quê? Porque, bom, de um lado a gente tem sempre esses dois extremos. E a maioria das pessoas não sabe que virtus in medium est, virtude está no meio. Não equidistante, mas no equilíbrio dessas forças. Porque nós somos um composto de corpo e alma. E a nossa sociedade também, de forma espiritual, né, tá cada vez mais separada daquilo que é humano, né? Tanto que até quando a gente vê história de santo, eles falam, nossa, olha esse santo como ele era humano. Ah, jura que ele era humano, cara? Achei que era uma planta. Ou ocorre o outro extremo também, de achar que o santo já é um anjo, um ser que nunca teve inclinações malignas, um ser puramente espiritual, em que o corpo não interferia,
Fala, nossa, olha pra, sei lá, Santa Catarina de Sena tendo os êxtases, ou ela falando pros filhos espirituais dela, tinha lá 3 filhos diferentes, anotando, e ela ia editando um livro pra cada um, sem perder o raciocínio de cada um. Olha, ela era muito inteligente, mas Santo Tomás fazia isso com 8. Bom, ambos doutores, né? Então, é outro nível, né? Então, realmente, esses dois extremos, entre o humano e o angélico, ali ele oscila. Mesmo o Santo Tomás, que é o doutor angélicos, né? Ainda era homem. Era um homem, não era um anjo. Ele tocou o divino assim como só ele, a inteligência dele. E ele conseguiu realmente, justamente honrar esse título de doutor angélicos. Mas era um homem. Sim. E ninguém se toca que o caminho espiritual é uma escada, né? Uhum. Uma escada para baixo e para cima ao mesmo tempo. Quanto mais você desce no conhecimento da sua miséria, mais você cresce no conhecimento de Deus. Que é o caminho, né? É a subida do Monte Carmelo de São João da Cruz e a descida das moradas de Santa Teresa. Uhum. É isso aí. Acho que um pouco da escada para o paraíso também, de São João Clímaco. Sim, e ele também... como padre do deserto, cara, tipo, ó, pegar Santo Antão. Santo Antão. Oba! Grazie mille. Neste momento acaba de chegar comida. Tinha esperto nisso, não como o seu também. Mas enfim, voltando ao raciocínio, Santo Antão ele dizia que você vira um monge que tá andando por aí, pensando nos êxtases místicos, saindo, voando por aí, você trate de catar o pé dele e colocar ele no chão. Porque a gente começa a espiritualidade de baixo, conhecendo a nossa miséria. E também já reparou como tem tanta gente que gosta de dizer que eu sou espiritualizado, o meu desejo é falar só das coisas de Deus, é falar de Deus, é aumentar cada vez mais a glória de Deus, né? Eu sou missionário. E daí você vai ver, o cara não trabalha, o cara é sustentado por terceiros, tem 35 anos, mora com os pais. Pois é. E sem intenção de sair. Exatamente, sem intenção, sem nem sonhar. E justamente isso, eu até, por sorte, estava aqui em cima o diálogo, então eu gosto sempre sorte não, providência. É. Eu gosto... Opa! Todo dia um motoqueiro novo. Eu gosto sempre quando se fala de começar por baixo e tal, porque justamente a vida espiritual ela começa no autoconhecimento também. Você reconhecendo a sua miséria faz parte do processo de conhecer-se. Então, Deus Pai, novamente essa citação, mas Deus Pai falando para Santa Catarina de Sena, né? Eu sou aquele que é e você é aquela que não é. Simples, direto e fácil. Mas ele também diz aqui: o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este: nunca abandones o autoconhecimento. Ao desceres para o vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti, e de tal conhecimento receberás tudo aquilo que necessitas. Nenhuma virtude tem valor sem a caridade. No entanto, é a humildade que forma e nutre a caridade. Conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. Aquilo que Santo Agostinho também diz, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Exatamente. Mas enfim, mas é só isso que a gente vê no mundo hoje em dia? Não, a gente vê muito mais, cada vez mais, um mundo sem Deus. E daí a pessoa fala: nossa, mas vida espiritual? Pra que eu preciso de espiritual? Vida espiritual é necessária no século XXI? É sim, seu imbecil. Claro que precisa. Você tem um espírito pra quê? E o pessoal acha que não tem espírito, né? Que se mexe por conta própria. Tem engrenagem e é movido a pilha. Cara, tipo, morreu, vai pra debaixo da terra e acabou, a fim da vida. Você é um computador, não é? E a vida não tem sentido nenhum, por isso a atitude mais corajosa é você se matar. E quem disse isso foi Jean Paul Sartre, que morreu de velho. Né? Os caras acham que o final da vida é que nem quando você morre no GTA V. Só. É sério? Sim, não aparece nem You Are Dead, não é nem Game Over. E acabou. O que você vai esperar de um jogo que o mocinho é um bandido? Pois é. Olha só. Mas enfim, só detalhe. E também, ao mesmo tempo, a gente tem uma espiritualidade sem corpo. Que é tipo aquilo:
eu só vou ser santo, eu só vou ser angélico se eu seguir esse checklist aqui e vou esquecer totalmente que eu tenho um corpo. E por que é perigoso esquecer que tem um corpo? Ora, bolas, porque Deus te fez com um corpo por um motivo, né? Tipo, é porque você é um composto, você não é um anjo. E as pessoas não têm a noção, eu lembrei também de outra coisa, a questão dos degraus, né? De onde você vai. A gente pensa no brasileiro santo. O brasileiro santo é o quê? É aquele cara que não mente, que não rouba, não come a mulher dos vizinhos, muitas vezes. Pro brasileiro, isso é um santo. E isso que é triste. Que cumpre uma série de pequenos requisitos. E que já coloca o santo na mesma altura de um anjo. E não tem nada entre o santo, que é um santo do pau oco, e o santo de verdade. O que é uma pessoa boa? Não existe uma noção de que é uma pessoa boa. Pessoa boa, né, no Brasil, é um idiota. Tipo, se é bonzinho, você só se ferra. Sim, acham que a pessoa que tem um pouco de valor moral já é santo. Que já tem uma vida um pouco mais reta, um pouco mais correta ali, uma coerência moral, uma constância nas atitudes, certas virtudes, ou começo de virtudes ali, né, que já denotam essa santidade, dado o nível tão degradante que a coisa tá. Que o afegão médio se encontra, né? Que o comum hoje é ser passado de idiota e o mais inteligente sobrevive. E aí agora você vê um cara que abdica das coisas, pô, a atitude mais comum que você fala que as pessoas ficam chocadas. Alguém te devolve o troco errado, um troco a mais quando vai comprar pão. Nossa, quando é comigo, cara, eu devolvo. O caixa, ele sempre fica louco, porque parece que é algo assim impossível. Nossa, eu te dei a mais e você tá devolvendo. Meu, é o certo, não é meu. É o mínimo, né? É o mínimo. Nem o mínimo as pessoas querem fazer mais. Porque é o que você falou, só o mais forte sobrevive. Só que o mundo é dos mais espertos, só que os espertos são aqueles que estão fazendo de bobo, aqueles que estão achando que são mal. Exatamente. São mauzão. É aquilo que eu já disse até no outro episódio. O que todo oprimido gosta da chance de ser opressor um dia. Pois é. E pior que é uma triste verdade. Exatamente. Sad but true. E como dissemos no anterior, o poder corrompe. Nem sempre, né? Quer dizer, não deveria também, né? Não deveria. Mas uma coisa que eu fico abismado também é que a maioria das pessoas que se destacam são as pessoas más, mas a maioria das pessoas são boas. Elas têm uma bondade ali. Eu só não acho que aquilo é um sinal de bondade. Não, isso aqui não é nada. Né? Esse medo também da vaidade, o medo de ser bom em alguma coisa. Não, eu tenho que ser medíocre. Aquilo que eu digo é a ditadura da mediocridade. Se você se destaca um pouquinho, você está sendo vaidoso. Mas só nesse ponto, você acredita que isso é cultural? É específico do brasileiro ou é mundial? Nível mundial. Nível mundial? Eu já acho que o brasileiro que tem mais esse negócio de não poder... Brasileiro quando não pode, por exemplo, ganhar dinheiro. O cara, quando é bem sucedido, ele já ou fez alguma maracutaia ou alguma coisa de errado, então sempre presume isso. Ou que o brasileiro, ele sempre tem que ser aquela síndrome do vira-lata, né, do underdog, que ele sempre gosta sempre do mais fraco. Por exemplo, tá jogando lá Argentina e Camarões. Todos os brasileiros vão torcer por Camarões. O fato de ser rival da Argentina não conta nada. Não. Eu disse Argentina, mas pode ser o México, pode ser Estados Unidos. Sempre o brasileiro tende a olhar para o mais fraco. Então, por exemplo, o filme Rocky, ele fez muito sucesso aqui justamente porque pega isso. Justo esses filmes que têm essa virada também funcionam bem aqui, porque a sociedade ela é feita nisso. Então o brasileiro tem que ser humilde, ele tem que ser sempre esse... por exemplo, as figuras clássicas, o Jeca, o Simplão, tudo. Então o brasileiro tem essa conotação sempre. E já, por exemplo, o povo americano, eles são competitivos pra caramba. Sim, mas você vê que lá também eles têm grande parte desse que tem que defender aquele que é mais fraco também. Sim. Tipo, você vê, até o mendigo lá, tipo, sabe, coisa de 10 anos atrás. Sim, ele recebe em dólar, obviamente. Eu achei que você ia falar que ele fala inglês, né? Não. Mas veja, o auxílio de custo, tipo, só uma pensãozinha que um morador de rua, só por não ter casa, recebe, eram $500. Poxa. Pô, daria já R$1.000 aqui no Brasil. E com $500 você compra muita coisa. Sim. Você vê uma coisa que é absurdamente caro pra ele. Por exemplo, eu gosto de ver um canal chamado Lockpicking Lawyer, que ele fala sobre cadeados. E ele compra cadeado. Nossa, esse cadeado é absurdamente caro, ele custa $380.
Pô, isso é extremamente caro. É. Porque, por exemplo, um secador de cabelo. Não que eu saiba, mas eu usei pra comparação. Você tem Custa esposa. $19. Você tem esposa, tá justificado. $19. Caraca. Pô, e o cara usou um desses pra acender uma churrasqueira. E não era um China. Sim. E outra, agora falando pro nosso público juvenil aí, PlayStation 5 vai ser por $500. Então, O videogame mais top, não sei o que. E outra, tem a versão sem mídia, sem leitor de DVD lá, sem leitor de Blu-ray, que vai ser um pouco mais barato ainda. Então, veja, e quanto custa um iPhone lá fora? depende do modelo. O mais recente, o mais top Não de cada faz, galáxia. deve ser uns $1.000. Não, cara. Uns 1.000, 1.200. Aqui é Aqui quase no Brasil 8. é 10 conto. Não, olha. Querendo um MacBook Pro, outro dia tava R$96 mil. Pois é. Mas é sério, os caras erraram. É sério? Bom, Nosso pauta. espírito já vazou por aqui. Entendeu? Mas isso é um pequeno uma complicação, né? Uhum. E agora, quando a gente vê essa dicotomia, o que nós temos? Quais são os dois expoentes, né? O expoente da matéria é a filosofia e o expoente da parte espiritual é sempre a religião, e eles não se misturam. Uhum. Porque quem são os dois principais exemplos que eu vejo, você não é obrigado a concordar, os dois principais expoentes da filosofia nesse âmbito materialista é o estoicismo e o existencialismo. Por quê? O estoicismo ele foi redescoberto agora. E, assim, como estudante de filosofia e de estoicismo, eu sei que ali eles vivem a virtude no conceito mais heróico possível. Só que humano. Eles não têm a atitude da graça. Sim. Só que hoje você vê um monte de pessoa falando, uau, quero o cume do autodefensa, do autoaperfeiçoamento, self-improvement, desculpa, pode falar em português, no autoaperfeiçoamento, você tem que ser estoico, ou ser um antifrágil. E antifrágil nada mais é do que um estoico, só que com o nome de coach. Mas enfim, beleza. E o outro ponto é o existencialismo. Por que o existencialismo? Porque, existe, o mundo é um absurdo, a gente vive num total caos, não tem por que a gente querer melhorá-lo, vamos só deixar esse absurdo, vamos fazer o melhor que nós podemos. Errado não tá, né? Mas tipo, é totalmente desesperado esse existencialismo que todo mundo vive, querendo ou não, ou sabendo do que eles estão falando. Né? E do ponto de vista espiritual, o que está em voga aí é sempre também o yoga de Sydney, o yoga, ele é uma prática religiosa, filosófica, só que todo mundo acha que é só exercício. Só que, por exemplo, quando você faz um pranayama, por exemplo, a técnica de respiração, isso é parte da religião. As posições também. Ó, por exemplo, o Kama Sutra, que o pessoal fala, uau, super Toca a top! sineta. Toca a sineta de alerta, Já mas deixa me ouve. Ó, esse Kama Sutra também é prática religiosa. Meu Deus! É sério. Porque de acordo com a posição que toma ali, está invocando algum espírito hindu, algum deus pagão. Ou seja, é um capeta, é do demônio, foge disso. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Entenderam? Junto com o baú do Japão, tem agora do lado o baú da Índia. Deixa lá para ser incinerado um dia. Já mencionamos o tântrico. Ai, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de nós do mundo inteiro. Se deixar na nossa mão, né? Se deixar, vai dar ruim. Existem outros paganismos também, né? Por exemplo, o que está na moda também é o bendito do... Nossa, como é que chama agora? Fugiu o nome. Lei da atração, esoterismo, essas frescuras. Que ela coloca o quê? Coloca o ser humano no centro de tudo. É Deus que me serve, porque Deus não é Deus não é uma pessoa, é o universo. Porque Deus é apenas uma personificação, né? Eu mentalizo e as coisas acontecem, porque eu acredito na vibração das energias. Não, energia, eu vou desejar coisas boas boas vão voltar para mim e tudo vai ser uma corrente de unicórnios, arco-íris, não sei o que. Toma banho. Vai cagar no mato e limpa a ortiga, velho. Nossa. Mas enfim, isso tudo é ruim e a gente mostrou todo esse problema. E por que isso tudo é um problema? Porque realmente separa uma coisa que naturalmente é junta. Corpo e alma não se separam, porque quando a alma se separa do corpo, ocorre o fenômeno chamado morte. Exato.
E a alma é o princípio de unidade. E dentro da alma existe uma coisa chamada espírito. Aliás, qual que é o nome do corpo em grego? Corpo em grego? Soma. Soma? Isso. E alma em grego? Psique. Psique. E espírito? Pneuma. Tá. Traduzindo Pneuma. para o latim, corpo é corpus, né? Uhum. Alma é anima. Sim. E espírito, mentes. Caraca. Ou seja, se você tem uma mente, você usa essa mente, é o seu espírito, cara. Uhum. Provado agora por A mais B que você tem alma e espírito. Como eu queria que já estivesse ali a função do... Ai, meu Deus do céu. Do Spotify, de ter imagem. Eu colocava já esse GIF. A música eu vou pôr. Vamos tomar copyright no YouTube, eu tô nem aí. Ah, eu só coloco minha foto com os outrinhos. Mas enfim. Agora eu te pergunto, Bruno, você acha que é possível existir uma espiritualidade completa nos dias de hoje? Sim. Desculpa, eu quero comer um pouco de queijo. Tá bom. Você perguntou uma pergunta objetiva, pô. Ah, mas você gosta de falar, então eu já assumi que você ia engatar. Não, tá. Desperta o advogado aí, que é um pedaço. Não valeu. Olha, é totalmente possível, uma vez que a grande prática de hoje, e inclusive a gente pode ver até nos santos da nossa época, principalmente agora, o que a gente viu? Vimos o corpo incorrupto de um menino de 15 anos. O Carlos Cuti-Cuti. O Carlos de pele, né? A cutis. Tava com uma belíssima cutis, inclusive, porque o corpo estava incorrupto. Verdade. A gente não sabe o que faz. Minha culpa. Bom, então abriram a urna e o corpo incorrupto de um menino de 15 anos, usando Nike, usando moletom lá. E um santo no nosso tempo, porque viveu o ordinário. O grande ponto é que, para ter essa espiritualidade completa nos dias de hoje, a galera acha que precisa viver como anjos, não sei o que. Não, imagina, é um ordinário. O ordinário, a vida espiritual, ela tá ligada com o ordinário. Enquanto a gente não quebrar esse conceito de que a vida espiritual plena é somente atingida num mosteiro, é só atingida, sei lá, dentro de um convento, também, mas dentro dos limites de cada um. Tem gente como eu e o Rodrigo, por exemplo, nossa missão é aqui fora. E aí a gente não vai ter espiritualidade porque a gente não tá no mosteiro. Vontade não falta, né? Porque a natureza do melancólico tem um mosteiro dentro de casa. Pois é. Tipo, uma anacoreta com computador e Wi-Fi. Exatamente. Mas piadas à parte, quero citar aqui, a gente vai ter que voltar pelo menos uns 1700, 1900 anos no tempo. Mais precisamente para a época de São Paulo. Porque São Paulo, nas suas cartas, ele diz sempre: orai sem cessar, dizendo as palavras do próprio Cristo, né? Em tudo dai graças, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, em tudo dai graças a Deus. E, voltando um pouco mais pra frente, lá com Santo Inácio, ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. O que isso quer dizer no fim das contas? Pô, isso quer dizer que eu só vou falar das coisas de Deus, eu só vou ouvir música de Deus, só vou ouvir comunidade de Shalom, eu só vou ouvir colo de Deus, só vou ouvir... Não, essa aí não. Essa nem brincando. Tá bom, vou ouvir comunidade de Shalom, vou ouvir... São músicas boas, são muito boas. Mas tipo, eu só vou ouvir isso. Só vou ler livro de santo, só vou ler livro... Só assistir filme de vida de santo. Só vou assistir filme de santo, por quê? As novelas, Isso é as coisas que novelas da Record. Olha, com isso também não brinca. Olha, hein. Tô zoando. Piadinha. Passa. Tá vendo ali, onde a parede encosta o teto? Até ali tem limite. Isso aí passou tudo. Só um detalhe. Onde nós estamos aqui, na rua de baixo, tem uma Universal. Ponto. A gente é da única verdadeira Universal. Exatamente. Católica. Católica.
Enfim. Mas enfim, não exatamente. Acontece que a menor das nossas ações, ela precisa ser cheia desse amor por Deus, mesmo que eu não use a palavra Deus, que eu não esteja falando de uma coisa religiosa. E é aqui que a gente tem uma grande mestra que todo mundo acha que é coisinha de menina, que é Santa Teresinha, com a sua infância espiritual. E cara, é simples. Teresinha, mesmo que seja uma agulha, você tem que pegar aquilo ali com amor, né? E se nós voltarmos ainda mais na origem de toda a espiritualidade católica, cristã, nós vamos chegar aos padres do deserto. Porque, veja, já ouviu falar da história de Santo Inácio de Antioquia? Um pouco. É o santo intercessor do setor da juventude desse ano. Pelo menos da região 1. Muito bom. Mas veja o seguinte. Diz a tradição que Santo Inácio de Antioquia... Melhor, vamos voltar um pouco para a parte do Evangelho. Tem uma parte no Evangelho onde Jesus pega um menino, coloca no meio dos 12 e diz que deveria ser como esta criança. Diz a tradição que esta criança cresceu e se tornou Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia foi um bispo e viveu na época de perseguição romana. Não lembro agora quem era o imperador. Ele não quis fazer o que cristão não faz, né? Não quis se dobrar e foi condenado a morrer sendo devorado por leões. E ele foi cruel. Ele pediu inclusive para que os seus não impeçam que seja feita a vontade de Deus, que eu me vá, que eu me livre deste corpo e vá para Deus. Beleza? Foi para a arena, soltaram os leões fizeram o serviço, comeram ele, mas sobrou o coração. E no coração dele estava escrito o nome de Jesus. Em letras douradas. Caraca! O que isso significa? É a primeira das devoções, a devoção do Santíssimo Nome de Jesus. Que a devoção do nome já começa no Antigo Testamento, né? Com eu sou aquele que sou. Sim. Tanto que Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Foi aí que ele usou a palavra proibida. Exatamente, nossa! E aí... Comenta. Não, só sobre Santo Inácio de Antioquia, é bonita a frase dele também, que tem na liturgia das horas, até quando é a festa dele, que como o trigo, ele quer ser triturado pelas presas das feras para que ele possa morrer ali e dar frutos no céu. É belíssimo, é lindo demais, é realmente isso. É esse amor mesmo. E você mencionou a Teresinha, eu gosto de mencionar sempre o lado masculino de Teresinha, que é São José Maria Escrivá. Eu chamo ele, o lado masculino. Eu chamo ele carinhosamente de Terezinho. Ok. Então, pegando duas frases do livro dele, A Forja, né, tem um capítulo específico sobre o labor. E aí foi interessante que... Eu tenho o livro tudo aí, esse livro tá falado. Ah, eu não sabia. Não, são as outras, como você mencionou, São Paulo, eu lembrei da primeira. A primeira do capítulo é o 678. Pelo ensinamento de São Paulo, sabemos que temos de renovar o mundo no Espírito de Jesus Cristo, que temos de colocar o Senhor no alto e na entranha de todas as coisas. Achas que está cumprindo isso no teu ofício, na tua tarefa profissional? E aí o 679. Por que não experimentas converter em serviço de Deus a tua vida inteira, o trabalho e o descanso, o pranto e o sorriso? Podes e deves. Pois é. Cara, São José Maria Escrivá tem meditações excelentes. Recomendo a todos aí. E só liberdades. Pois é, e tem um aplicativo para ele no Android, caminho.pt. Isso, que ele é PT muito de português, pelo amor de Deus. Gente, não, é verdade. A gente que tem que especificar, né? No episódio passado. Exatamente. E outra, tem só procurar São José Maria Escrivá, Caminho, Suco ou Forja, que vocês vão cair no site da Opus Dei, que tem todas as obras ali, no Escrivá Works, tem todos os livros ali certinho, tudo com índice analítico, só procurar, tá aí, se vira, é bom, vale a pena. Se você achar São José Maria muito difícil, pode procurar o Padre Fausto também, porque ele também é da Opus Dei. E os livros dele deixam de graça para você baixar. Ele conviveu com o Escrivá também, então, também outro santinho. Esse aí, já deixamos aqui de recomendação, tá? A Conquista das Virtudes. Esse aí,
Fala sério. Estar com Deus é o meu favorito. Estar com Deus? Estar com Deus. Porque ele realmente é básico, ele é bem introdutório, é bem disso que a gente está falando aqui. E o principal, como estávamos falando da devoção do Santíssimo Nome de Jesus, já ouviu falar da oração do coração, Bruno? Já ouvi, mas quero que o senhor explique para esses jovens garotos que viram o Comboschini. Ok. Bom, antes de mais nada, deixa eu só fazer um parênteses aqui, um preparo para o próximo episódio, que a gente já está pensando. Com 20 anos você não tem vocação humana, tá? Sua vocação é só do trabalho, ponto. Isso aí a gente decide lá. Mas falando de vocação humana, né, o principal é que a invocação do nome de Jesus é a oração do coração. Para que serve o Comboschini? Justamente para marcar esse ritmo, né? As pessoas falam, nossa, mas isso aí parece aquele Masbahá, parece aquele negócio dos muçulmanos. Sim, e de fato é parecido. Só que quem copiou quem? Quem veio depois? Né? Tipo, o Comboschini foi revelado a Santo Antão. Santo Antão viveu no século IV. Os muçulmanos apareceram no século VII. Opa! E claro, falando dos cordões de orações, ele existe em vários locais, em várias religiões, obviamente. Ele tem essa função de manter um ritmo. Como, por exemplo, o Japamala. O Japamala tem 108 contas. E você já viu um Japamala? No Yu Hakusho. Não, é outro lugar também. Onde? Nos Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. Verdade. Porque tem também. prende a Sakuris dentro de uma dessas contas. Sim. Ok. Deixando essa parte de lado, serve-se para marcar o ritmo do quê? Da vida. E por que é a oração do coração? Porque o coração é o centro operacional do homem. Quando, na linguagem bíblica, né, principalmente antiga, fala cingir os rins, o que significa cingir os rins? É controlar, literalmente, é segurar os rins, a barriga e o ventre, porque o ventre é o centro operacional da alma sensitiva. Ou seja, ali é onde estão as concupiscências. Agora, é por isso que os judeus dizem que o centro da vida ali deles está justamente na barriga, nos rins, nessa região? Sim, também, porque se você acaba ali, tipo, é simplesmente frágil. É que eu vi que, né, quando a gente fala, nós, a nossa sociedade atual diz realmente mais do coração, ou às vezes do cérebro e tal, eles diziam muito dos rins, tal, justamente por isso, cingir os rins e tal. Sim, mas eles falam do coração também. O coração é o centro do corpo humano. Aqui é a vida material, os rins. Por isso que fala das consciências, da parte física, da alma sensitiva. A alma imortal, a alma racional, eles atribuem ao coração. Também já atribuía isso? Já? Sim, porque, sejamos sinceros, onde nós sentimos fisicamente as emoções? Quando você está triste, aonde você sente um aperto? Coração, no peito. Quando você está você está com medo, onde você sente essa angústia? Sempre no coração. Quando você, sei lá, está cheio de alegria, onde você sente esse calor, essa vibração? Coração. Pois é. Porque é aqui que está essa parte mais racional, mais emotiva. Sim. Aqui que também é o centro da vontade. Quando você vê um símbolo de quando a gente fala da vontade, é sempre um coração. Porque o coração é o motor do homem. Além do que, ele é uma fornalha. Por que o coração de Jesus ele é tão santo? Porque é o coração que queima de puro amor. Fazendo outro parênteses com os Santos Padres, quando você respira, você está insuflando o ar como um fole para acender, aumentar a chama desse coração, porque é da mesma forma que Deus soprou a vida nas suas narinas, assim você faz para retrazer o espírito, trazer de volta o espírito ao coração. E também quando você expira, você está pondo para fora um pouco desse calor que foi acendido. Caraca! É muito bonito. Pois é, esse é o simbolismo. E é justamente aqui que entra a oração do coração. É trazer o nome de Jesus para o coração, de modo que ele permeie e perfume todas as ações, até que nós cheguemos ao ponto de ter o nome de Jesus escrito no nosso coração de fato, como Santo Inácio de Antioquia. Nossa, e justamente na coisa... Se tem uma coisa... Bom, de todas as coisas ordinárias que a gente faz, eu acho que respirar é a mais básica. E que ninguém presta E atenção. que ninguém presta atenção. Justamente, não sei se já aconteceu, normalmente acontece. Quando a gente esquece de respirar e a gente tem que lembrar de respirar, até entrar no automático.
Não sei se você já teve dessas. Não, graças a Deus não. Às vezes quando você tá na piscina ou vai prender a respiração... Olha a minha cara assim. de quem vai pra piscina. Não, você já foi criança também, meu cara. Só que eu ficava no rasinho, assim, fui boiola. Não, às vezes dá umas dessas e aí você esquece tal de respirar e você tem que... Nossa, eu tenho que lembrar de respirar tal. Dá essas... Mas agora, imagina, realmente pegar algo simples, algo ordinário, corriqueiro e colocar um verdadeiro significado. E outra, se já começa da respiração, imagina para todas as outras coisas. Se colocar, nossa, um significado belíssimo desse, como respirar e realmente aumentar o fogo do coração com o nome de Jesus e colocá-lo para fora num simples ato de respirar e expirar. Poxa vida, olha o tamanho que cada respirada já tem. É o ordinário ou alcançando divino. Nossa, já deixa aí o valor divino do humano. Que lindo. Nossa, já... Mas enfim, não para aí. A respiração, ela está intimamente ligada com os pensamentos. Quando você está naquela hora do overthinking, o feedback positivo em português, você fica pensando, você não consegue se livrar, você está sempre brigando com alguém, ai meu Deus, pensamento de tal, a sua respiração acompanha. Sim. Tanto que toda vez que alguém diz para você se acalmar, diz o quê? Respira. Por quê? Porque é impossível você não ver a relação da respiração com os pensamentos, né? As pessoas dizem, vamos estudar filosofia para aprender a pensar. Aprender a pensar no meu nariz, caramba! Todo mundo já pensa, o problema é você saber aplicar o pensamento. Porque o pensamento é o quê? Ele é uma ação do espírito. Já ouviu? Vamos redefinir um termo aqui. O que significa vagabundo? O cara que não faz nada, que... Sim, isso hoje o cara, mas Uhum. a palavra em si, o que significa esse sufixo, bundo? Eu já falei em masculino para não dar pano pra manga, mas não adiantou. Mas Não adiantou, desculpa. esse bundo é o propenso a ou em caminho de, em vias de. Por exemplo, já ouviu falar de nauseabundo? Uhum. Ele é propenso e no caminho de causar náuseas. Náuseas. Moribundo está em vias de morrer. Uhum. Vagabundo é aquele que está em vias de vagar. E o que de vagar e errar são sinônimos. É andar sem destino. E o que é uma mente vadia? É uma coisa no terreno baldio, não tem nada. Quer dizer que não tem vida ali? Tem, só que está tudo desorganizado. Então, o que acontece é que a mente humana, descontrolada, ela vive rodando para tudo quanto é lado. A gente tem uma mente vagabunda. E é justamente porque a mente está vagabunda, ela é atraída por todos os outros maus pensamentos. Que, na linguagem dos Santos Padres, são os demônios, são os logismos. Que são as tentações. Nós somos tentados por um pensamento. Porque todo ato, ele começa primeiro com um pensamento. Sim. Os três estágios da tentação é a proposição, o deleite e o consentimento. Mas tudo começa Não pensamento. e aí a gente volta para a regra de São Bento. Que quando tiver um pensamento vão, você pega este bebê recém-nascido e assassina na rocha da cruz de Cristo. Isso nós estamos falando de pensamento, tá? Não estamos falando de pegar bebê Pelo de fato não, amor tá? de Deus. A gente tem que entender os salmos de maldição também da Bíblia. Exato. Mas enfim. Exato. E aí também que entra a oração do coração. Porque os padres ortodoxos, né, tem um deles em específico, que chama Thomas Hopko, que em um dos seus escritos, uma de suas palestras, ele deu 55 dicas para ser um bom cristão, né, que a gente adapta para ser um bom católico. E uma delas, na verdade duas, né, eu vou ler as 5 primeiras. Né? Esteja sempre com Cristo. Reze como puder, não como você gostaria. Tenha uma disciplina de oração realista e que você mantenha por dever. Ou seja, nada de romantizar sua vida de oração. Quarto, reze o Pai Nosso várias vezes ao dia. Acrescento rezar a Ave Maria também, mas isso é um acréscimo meu. E quinto, tenha uma oração curta que você possa repetir constantemente quando a sua mente não estiver ocupada com outras coisas. Então aqui está o primeiro passo da oração de Jesus, que é você se livrar dos pensamentos, é você manter a mente focada no nome de Jesus. Né? A fórmula clássica, né,
Na verdade, a primeira oração pura, assim chamada, é de Evagrio Pontico, né? Só que ele diz pra gente chamar como a introdução da liturgia das horas. Vinde a Deus o meu auxílio, socorrei-me sem demora. Né? Só que também você pode pedir o nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Que é uma mistura do cego, né? Bartimeu. Tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E o publicano, tende piedade de mim porque sou pecador. E esse confessar-se pecador volta para a humildade que a gente está falando lá no começo do episódio. Sim. Que é o reconhecer que nós somos pedra. Né? Porque nós somos incapazes de um único pensamento bom se não for a graça de Deus. Quem disse isso não sou eu, não são fontes da vozes da minha cabeça. É Santa Teresa d'Ávila. E é assim que com esse pensamento fixo e repetindo essa oração, ela chega um momento que ela entra no coração. E de fato ela fica automática. E você para de pensar. E, consequentemente, isso gera outros elementos. Como, por exemplo, a sobriedade. Por que a sobriedade? Santa Teresa fala de uma coisa chamada guarda do coração, ou a guarda dos sentidos. Que é basicamente o exercício da presença de Deus. Que é você saber que Deus está ali com você naquele momento. E você tem que lembrar, é um exercício intelectual também. Só que, normalmente, a gente esquece. Né? Nós somos naturalmente o homem que se lembra da aliança, mas na verdade o ser humano é o ser que esquece. Aquele pobre daquele homem que confia na memória. Pois é, por mais melancólico que seja... Pois é, só vai lembrar do rancor, que não é coisa boa. Com isso, feito essa adaptação, né, dos pensamentos e colocando-se na presença de Deus o tempo todo, você começa a perceber a origem dos seus movimentos internos. Porque você para de perseguir as lebres. Como assim perseguir as lebres? Você está rezando a oração de Jesus. E não precisa ser somente o nome de Jesus, pode ser qualquer outra ejaculatória. São Francisco de Assis, ele repetia: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. São Bernardo de Claraval repetia só o nome de Jesus. Cada respiração, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tem aquela de Santo Afonso Maria de Ligório que você me ensinou? Sim. Que ele coloca no Tratado da Castidade também, né? Que é o Jesus socorrei-me, Maria assisti-me. Tem a ejaculatória da oração, colocam hoje como terço do amor, mas na verdade é o ato heróico de amor, que é o Jesus e Maria, eu vos amo, salvai almas. Pode ser simplesmente repetir Jesus, Maria e José, que aliás dá uma indulgência lascada, hein? Recomendo. Fiquei sabendo recentemente essa daí. Olha, é um tesouro essa, hein? Não desperdice. Enfim, pra quê? Pra focalizar o espírito, para que não fique vagabundo, para que ele fique focado numa coisa. E quando vem algum outro pensamento, você já repele. E às vezes você sente aquele sentimento e você pensa: nossa, mas por que eu estou me sentindo assim? Não é simplesmente recalcar, jogar ele para trás. Não é simplesmente reprimir, por exemplo, o impulso sexual. O impulso sexual é natural, tipo, a gente é homem, a gente é ser humano. Só que quando ele vem de uma forma, você pode pensar: poxa vida, mas por que eu estou pensando nisso agora? Né? Tipo, o que despertou? Você vai descobrir aquelas coisas que estão te deixando propenso àquilo. E aí, isso vai ditar até mesmo o que você assiste, o que você consome. Porque qual que é o caminho para chegar ao coração? São os sentidos. Então, aí que a gente fica nessa vigilância, que é o que os padres, os gregos, né, os ortodoxos também, e os católicos orientais chamam de nepsis, que é sobriedade. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Tô pensando no urso coçando as costas no coqueiro agora. E querendo ou não, olha a sabedoria de um desenho. Pois é, e da Disney. Nem tudo é perfeito. Mas enfim. É só um ponto. Claro. Você mencionou sobre essa questão dos sentidos. É só deixar aqui de curiosidade, fonte para quem quiser aprofundar depois. O homem normalmente ele se perde pelos olhos e a mulher pelos ouvidos. Então fiquem atentos, ouvintes, homens e mulheres. E mortificar os olhos e a curiosidade é uma coisa difícil pra caramba. Ainda mais para a minha pessoa, que ama conhecer as coisas mais inúteis. Nossa! Mas enfim, parênteses fechados, aí a gente volta à espiritualidade nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente se perde porque a gente deixa a mente vagabunda, porque toda a sociedade está com a mente vagabunda.
O tempo médio de atenção do ser humano é de 3 segundos. Melhor, de 2, 3 segundos. Um peixinho dourado é 1 segundo a mais que ele consegue manter foco. Caraca. E para recobrar esse foco, eu já vi estudos que demoram mais de 15 minutos. Por exemplo, quando você está multitasking ali, fazendo alguma coisa concentrado, aí, por exemplo, toca o telefone, você vai, atende e tal. Você retomar aquilo que você estava fazendo, 15 minutos. Só que multitasking por si só, ele não existe. Existe uma alternância entre as tarefas. Sim, mas eu digo, por exemplo, você está trabalhando lá no negócio e o telefone pode tocar e tal. Você tem aquele compromisso de atendê-lo quando ele tocar. Então, esse seria... eu sofro isso muito, sofri bastante no serviço. Mas, enfim, ali eu usava o fone também. Tem mais gente para atender, que se lasca, que agora já é outros 500. Mas, enfim, sim, de fato, algumas pessoas demoram 15 minutos para se concentrar. Por temperamento, o sanguíneo, ele demora um pouco menos para se concentrar, desde que ele não tenha nenhum outro estímulo. Por isso que para o sanguíneo é ótimo a técnica do Pomodoro para estudar. Porque você se isola de todos os outros estímulos e foca ali naquilo que você tem que fazer. Sim. Para o melancólico, por natureza, ele já foca. Então é só fechar e deixar ele ali. Então o ciclo que para um sanguíneo demoraria 15 minutos, 20 minutos, para um melancólico pode ser 1 hora. Para o fleumático, 2 dias. Mas detalhes. E voltando para a espiritualidade no tempo moderno, resgatar isso e saber que nós somos um corpo e alma, ele é muito importante. Por quê? Porque nós falamos que hoje em dia separa-se corpo e alma como se eles fossem opostos, como se um existisse sem o outro. Ou até inimigos. Ou até inimigos, exatamente. Porque se eu quero ser santo, eu tenho que cumprir XYZ. Ou seja, não pode beber, não pode fumar, não pode falar palavrão, não pode falar nada e tal. Mas daí você não vê os frutos. Né? E aí que as pessoas ficam bem da vida, com o Ítalo Marcilli, com os náufragos. Que eles pensam, nossa, mas eles falam tanto palavrão, como assim pode? Vejam os frutos. Ítalo Marcilli colocou um monte de gente que nem católico era para rezar o terço às 3 da manhã. Até ateu. Veja, fica você tão focado nessas picuinhas, tipo dizendo, eu já vou ser santo, então eu vou imitar o santo fazendo fake until you make it, que na verdade tem um outro nome, que é mentir. Foi você que me disse isso, né? É mentir. E esquece. Porque onde que a gente se santifica? Qual que é o principal? Como se a gente pudesse condensar santidade em uma única frase, seria fazer a vontade de Deus. E como que eu conheço a vontade de Deus? Vem um anjo, abre o céu e vem assim, entrega um papelzinho. Não, velho. Ou você tá de boa em casa, assim, vem um anjo, toca as trombetas, aparece um anjo lá e já saúda você. Você acha que é isso aí? Só com a Virgem Maria, tá, meu cara? Pois é só ela que não assustou. Quer dizer, ela assustou, mas eu sou um pulinho. Ui! Não foi não se jogou no chão. Como Zacarias também, mas Zacarias também é agressivo, né? Ou como São José, que tinha que dormir e ouvir os anjos. Mas ele também não se assustava, ele acreditava. Tava São José é Nossa Senhora, velho. Não dá pra... não dá. É outro nível, né? Tipo, é o cume da perfeição humana criada. Sim. Fazer a vontade de Deus, isso. Então, resumo da santidade é fazer a vontade de Deus. Naquele livrinho do Rivera, num box na Biblioteca Católica, o Abandono à Divina Providência, ele fala que como era a espiritualidade no Antigo Testamento? Era fazer a vontade de Deus naquele momento. E aí a gente também volta para São Paulo. Todo dia eu morro com Cristo. Por quê? Porque, voltamos lá para o nosso primeiro episódio, aquele que nos dá amanhã não nos promete a tarde. Aquele que nos dá a noite não nos promete amanhã. Né? Nós temos que fazer as coisas no hoje. Sim. E é aqui que Deus se manifesta. A única coisa que a gente tem é existência ontológica. Então, se você quer saber o que é a vontade de Deus para você, primeiro de tudo é cumprir o seu dever e a sua tarefa. Cumprir também os seus deveres de Estado, cumprir com os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Esse é o mínimo, é o básico. Só que as pessoas não querem fazer o básico. Sim. Todo o resto, que é o que a gente quer fazer, apostolado, quer sair e tal, isso tem até um nome bonito, de supererrogação. Você já está começando com super, quer dizer que é a mais. Exato. E aí que está a maravilha das coisas que as pessoas não entendem. E eu refriso aquilo que nós já falamos. Qualquer ato, por menor que seja,
tem de ser utilizado como uma oferta a Deus. E como que você, receita prática, como que você vai estar sempre na presença de Deus? Pedindo que Ele esteja com você. Você pode fazer isso através de uma oração. Sim. A oração do coração, ela pode, do método mais ortodoxo, mais oriental, ele pode ser usado como fonte única de espiritualidade? Pode! Tanto que ele é tão amado quanto o terço e o rosário aqui pra gente, Nossa Senhora. Só que ele também pode ser um complemento. Você não precisa se fixar na fórmula. É não estar na presença. Você pode trocar ejaculatórias vez ou outra. O importante é estar na presença de Deus, sabendo que aquilo que você está fazendo está sendo santificado não porque é você que está fazendo, mas porque Deus está ali com você. Você pode também usar uma fórmula de São Francisco de Sales em 3 steps. 3 passos. Obrigado. Meu intérprete. Em 3 passos. Que o primeiro é o pedir, o segundo oferecer e o terceiro aceitar. Primeiro, você pede. Pede o quê? Que Deus esteja atento a mim. Melhor, que eu esteja atento a Deus como Ele está atento a mim. Ou seja, você colocar-se na presença de Deus. O segundo é oferecer. Eu ofereço isso que eu estou fazendo, essa tarefa que vou fazer. E aceito o quê? Qualquer coisa que venha dela. Mesmo que seja tomar uma cerveja. Por quê? Mas uma cerveja não é pecaminosa, não sei lá. Começa a fazer nesse passo, você vai ter noção de que você não vai chegar na gula. Né? Porque a gula é pecado, tá? Ouço gordinho sabe do que fala. Não só a gula, mas também a bebedeira. Bebedeira é gula. É os exageros não comer e não beber. Sim, eu não lembro que santa que é, não sei se é Santa Brígida, que fala que os anjos, Deus inventou a cerveja e o demônio inventou a ressaca. Que os anjos foram que trouxeram a cerveja para os homens. De tão belíssimo que é. E os homens, ao abusar disso, se tornaram animais ao beber. Eu não lembro se é Santa Brígida, eu corrijo no próximo episódio. Mas tá certo. Mas ó, realmente, é perigoso, né? Porque foi nessa que as filhas de Ló bebedaram ele e né? Fizeram o que fizeram. Exato. Você falou um ponto também, eu gosto muito de uma meditação do Padre Paulo sobre essa parte de oferecer tudo a Deus. Que ele faz justamente uma analogia com o filho pródigo, com o jovem rico. O jovem rico vai lá, né, a passagem dele, e vai, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo, né, tal, para conseguir a vida eterna? E aí Jesus fala, cumpre os mandamentos, tal, obedece ao dízimo, faz o básico ali. Ele fala, eu já faço tudo isso. E aí diz que Jesus amou. E Jesus fala, olha, então se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres, vem e segue-me. Beleza, aí a gente traz isso para os dias de hoje. Esse é o raciocínio do Padre Paulo, não é o Bruno que está falando, tá? Então, o que ele diz? Hoje, se você pegar todos os seus bens e vender, o número de pobres vai aumentar ou diminuir? E se você vender todos os seus bens e dar aos pobres? Vai aumentar. Vai aumentar, porque tem mais um agora. Você não vai acabar com a pobreza do mundo e você não vai conseguir se manter. Ouviu, comunistinha? Exato. Tá aí, aula básica. Eu sei. Mas não é muito melhor que você, com tudo isso que você tem, você ofereça tudo isso a Deus, entregue e consagre tudo isso a Deus, consiga e ajude e use como ferramenta para sustento dos pobres e ajudá-los sempre? Ou seja, o vai e vende todos os seus bens não é literal como foi o que Santo Antão fez, mas é um convite a você consagrar tudo a Deus, tudo aquilo que você tem, entre aspas, né, que é teu, a Deus, porque dele veio. E outra, já diz o ditado, caixão não tem gaveta. Então quando você utiliza tudo isso e oferece tudo isso a Deus, as coisas começam a ter um significado maior. Então, é justamente esse o ponto, de entregar tudo a Deus. Sim, de fato. E aqui ressalto, acho que pela terceira ou quarta vez, a menor das nossas ações. Ou seja, sim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente assiste, que a gente consome. Sim. Eu, como gosto de rock, eu tenho uma regra pra mim. Como fica a minha alma depois que eu ouço determinada música?
Claro que como melancólico, às vezes eu preciso de uma música desgraceira pra ficar bom. Às vezes eu tô na desgraceira, estou na ansiedade, eu vou ouço uma música daí já sossega. Graças a Deus é uma música só que eu preciso. Daí eu já volto pra reclamar. Mas enfim, é uma válvula de escape. Mas enfim, eu faço essa observação. Eu já faço essa observação há um bom tempo, porque, bom, foi difícil eu largar a mão do rock, né? Sim. Ainda mais porque hoje existe o rock católico, que o cara faz um death metal cantando um hino pra Maria. Mano. Ou o Metatrone cantando Regina Celli. Regina Celli, letare alleluia, quia quemeru, se portare. Começa. Tá vendo o que dá imitar protestante? Não, detalhe. O tecladista do Metatrone é padre. Chama Bruno. É lindo. Tem um monge que canta death metal também. No Fratello Metallo. Pois é. Noção? Cadê? É você? Nossa, passou limites, longe. Limites? Onde? Cadê? Noai. Ai, Deus. Mas enfim. E por que nós falamos tudo isso, né? Mas enfim, você até falou uma coisa prática, Rodrigo. Legal. Vamos trazer agora a minha parte favorita. Exemplos dos santos. Mencione os seus dois de novo. Vamos lá. Bom, São José Maria Escrivá. Esse... depois eu vou em ordem crescente, né? Então eu falo do menor, depois eu falo do maior. Imagina, o que poderia vir de um santo que une o nome de José e Maria? Pouca coisa não é, né? Pouca coisa não vai ser, né? Então São José Maria Escrivá ele é conhecido como o santo do corriqueiro, o santo do ordinário. Porque se você olhar na vida dele, não tem êxtases, não tem levitações, não tem coisas desse tipo. Não tem as chagas como o Padre Pio, como São Francisco. Mas o que tem? Tem uma vida extremamente piedosa, uma vida ordinária, na qual tudo ele devotou a sua obra, a Opus Dei, né, a obra de Deus, justamente para que ensinar e preparar santos padres e homens para que possam viver esse ordinário. Então toda a obra de São José Maria Escrivá, destaco que novamente o caminho, o sulco e a forja. É sulco, suco. Não é suco, não é suco, é sulco. Então eu gosto de fazer sempre essa analogia. Para você chegar à cruz de Cristo, chegar ali e se configurar nela, primeiro tem um caminho, no qual existe um sulco onde você vai plantar tudo aquilo que vai vir de ensinamento para que você chegue à forja, seja formado e se configure a Cristo para poder ir à cruz e ser crucificado com Ele. Então é uma sequência. São livros de meditações curtas, assim, mas como eu li aquelas no começo, eu ia pôr elas no final, mas tá ótimo, já ficou aqui. Então, a obra dele é toda focada nisso, em preparar para o ordinário e trazer isso para a vida real. Como o Rodrigo já mencionou, tem aplicativo, vale a pena ler uma meditação por dia, uma frasezinha ali que você guarda na cabeça e já fala, caraca, é isso aí. Da mesma forma que tem sobre o trabalho, ele fala sobre os amigos, tibieza, sobre tudo o quê? Tudo ordinário, tudo corriqueiro. Então, se você for pegar a parte da oração lá, é justamente isso, fazer, como o Rodrigo falou antes, das dicas ali do padre ortodoxo, né? Então, a primeira delas é, seja constante na oração, por menor que seja. Realista, que você cumpra por dever. Exato, mas constante. Vou fazer o quê? Eu vou rezar o Ângelus todo dia, meio-dia. Cumpra isso. É um começo. E este exemplo vai cativando. Como você quer subir uma imensa escada sem começar nos primeiros degraus? Na filosofia deu ruim, né, pessoal? Hoje em dia só quer Nietzsche. Pois é. Não dá, você quer começar uma maratona sem amarrar o sapato, cara. Você vai correr descalço, caramba. E é um off-topic aqui. Realmente é um outro problema da nossa era. A gente quer tudo pra ontem. A gente superestima o que pode fazer em um dia e subestima o que pode fazer em 10 anos. Exato. Na imitação de Cristo diz: se nós nos aplicássemos em combater um único vício e ficar uma única virtude por ano, em breve seríamos perfeitos. Tem noção disso? Uma virtude por ano? Pô, eu vou fazer 30, cara, imagina. Então, É velho. pra pelo menos ser umas 20. Pelo menos. Enfim. Agora, o outro exemplo, o mais ordinário, o mais básico, o mais simples, São José. Pensa num homem simples e
justamente, veja, o que lhe foi confiado? Os maiores tesouros de Deus na terra. E ele era o menor dos 3. Justamente por isso, por saber dessa condição de ser o menor dos 3, é que ele era o chefe da Sagrada Família. Ele, sabendo dessa condição de ser o último dos 3, ainda tem que liderar e proteger. Imagina, que é algo mais ordinário. Nos dias de hoje a gente vê tanta coisa de violência e tal. Agora, imagina naquela época que eles não tinham moradia, não tinha nada, o tanto de perigo que poderia assolá-los. Tem uma passagem que Cristo, isso já mais velho, ele fala, não precisa levar espada, não precisa levar capa nem bolsa, mas aqueles que tiver, venha com uma espada. Que é muito mais importante que leve a espada para se defender no meio do caminho do que se proteger do frio. Então imagina isso em 33 anos antes. Então José e Maria ali, largados sem lugar na estrebaria, um lugar para dormir, para acolher, e Deus vai e fala, José, vai para lá, ou vai para o Egito, volta, vai para não sei onde, e não sei o que. Aí fica o menino Jesus 3 dias lá no tempo, sumiu. Acho que é um adolescente, né? Então, pois é. Então pensa no. E isso, o que tem de extraordinário com São José? Jesus. Só. Porque ele não tinha êxtase, não tinha. Bom, sonhar com anjo? Ok. Muitas vezes a gente sonha e a gente não dá ouvidos. Pois é. Porque a gente, isso é sonho. Uhum. Ou fica querendo saber, eu sonhei com cobra, acho que eu vou jogar no bicho. Cuidado com os buracos da vida, né? Mas nessa simplicidade de um carpinteiro que ensinou tudo que Jesus, como homem, sabia, os valores de como se portar na frente de uma mulher, de como ser homem, foi o próprio José. Ou seja, José ensinou Jesus a ser homem. De fato. Então, quer função mais bela e ordinária do que esta, mas hoje o que a gente dá valor? Dá valor para o quê? Para as grandes coisas, para grandes santos, não sei o quê. Os maiores santos, como o Rodrigo já disse, as criaturas mais perfeitas foram o quê? Um pai e uma mãe. Pois é. Detalhe, por que eu falei da questão da vocação, fazendo um mix aqui lá no meio perdido? Uhum. Porque realmente a obrigação é ser pai e ser mãe primeiro, né? Ou ter um trabalho. Depois você se preocupa com outra coisa. A maturidade chega lá pelos 30, 40 anos, né? Ou seja, 20 anos, eu quero ter a vida pronta. Lá, sonhando, né? Se mata de uma vez, aí você já completa tudo com 20 e poucos. Não se mata não. Mas se mata de trabalhar. Não, também não, que isso não vale a pena, mas enfim, meu Deus detalhes. do céu, Rodrigo. Mas são detalhes. Se mata de estudar, você vai se preparar. Não se mata, pronto, acabou. Toda na justa medida. Ok. E enfim, falando dos meus exemplos, dos meus santos, minha santinha do coração, Terezinha. Fez par com São José Maria. Por quê? O que Santa Terezinha tem de espetacular? Ela tem um episódio místico. Sim, tem um episódio místico. Todo o resto não foi místico. Teve um mistério que ficou escondido dentro dela. Mas, poxa vida, a heroicidade das virtudes dela. Ela sendo uma menina mimada, frágil, no frio não pegava um segundo cobertor. Ela já estava catarrando sangue, tossindo sangue. Ela tossiu no lenço e falou, não vou acender a luz para mortificar a curiosidade. Nossa. Aguentava a mulher. Mulher lá, não podia ver, ela queria desgostar de tudo quanto é jeito. Quando ela morreu, essa menina, essa irmã disse, nossa, como Terezinha gostava de mim, né? Velho, isso é heroicidade. Sim. E sempre na pequenez. É isso que eu mais gosto em Terezinha. Ninguém sabia do que ela gostava de comida, né? Até às vezes as irmãs tentavam fazer alguma coisa pra agradar ela, mas ela gostava de tudo. Tudo que serviu pra ela parecia que era o melhor prato, né? Pois é. E junto com ela, o pai, o rei. Nossa! São Luís Martelo, que é outro, que é mais simples do que ele. Uhum. Qual foi o calvário e martírio dele? Foi o tempo que ele ficou no hospício, porque ele teve um problema neurológico. Mas você vê que o bicho tinha culhões. Uma das alucinações dele, ele saiu, catou uma carabina, saiu na rua,
Falou, não, estamos invadindo a cidade, eu tenho que proteger as minhas filhas. Caraca! Homem! Pois é, velho. Nossa. Isso é que é coragem. Sim. E o que tem de extraordinário nele? Nada. Porém, Santa Teresinha olhava pra ele e, olhando meu pai rezar, eu tinha uma noção de como os santos rezavam. Nossa. Tenho certeza que era melancólico, velho. Certeza, lógico. Santa Teresinha puxou ele, hein? Com certeza. Velho, e relojoeiro. Uhum. Meu, ele era relojoeiro, velho. Nossa. Fleumático não ia querer ser relojoeiro. Fala, não, dá muito trabalho. Nossa, as pecinhas pequenas você tá maluco. Nossa, mas pro melancólico é terapêutico. paraíso. É terapêutico. Tá. Pô, total. Mas, cara, esses são os dois principais exemplos. Mas eu não posso esquecer também de São Isidoro Lavrador. Isso eu não conheço. Não conhece? Não conheço. Santo Isidoro Lavrador. Ele era um homem casado, lavrador, que ele ia trabalhar de manhã, fazia uma visita ao Santíssimo. Voltava, deixava a enxada do lado de fora, fazia a outra visita do Santíssimo. Então ele oferecia o dia de manhã e agradecia, fazia a visita das laudes e a visita das vésperas. E todo mundo via a piedade dele. Quando ele morreu, logo começou a ter milagre por intercessão dele. Nossa. E o que ele teve de místico na vida? Nada. Dava o horário do Ângelus, ele ajoelhava no meio da lavoura para rezar. E hoje a gente tá com igreja sem sino. Que não marca. Mas pra que o sino também, né? O sino não é só são coisas exteriores, né? Deus tá, a religião tá no interior. Tá. A gente só precisa de um lugar pra congregar. Nossa Senhora. Ai, Jesus. É que em vídeos dá pra ver minha cara de deboche. Aqui não. E a minha de frustração acompanhando. Considerações finais, Bruno. Bom, trabalhe, seja forte. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria por dia. Começa assim, tá bom. Mas todo dia. Não, mas eu te digo, gente, ó, importante. Trabalho não é a parte mais importante da sua vida, não, tá? Tipo, quando a gente fala trabalhe, arrume qualquer trabalho, minimamente que você consiga um dinheirinho. Porque não quer dizer que você vai começar num trabalho e vai morrer nele. Né? E é bom, quanto mais habilidade você tiver, mais opções você tem no futuro. Sim. Né? Mas a parte principal, que você mencionou aí, é o sirva. Porque o único ser que disse não serve é o capiroto. Sim. E outra, dedique tudo aquilo que você faz a Deus, consagre a Deus. A gente tem uma amiga nossa que fala, tudo aquilo que vocês fizerem, vocês que são consagrados a Jesus por Maria, ofereçam e peçam, entreguem para a Virgem. Vai tomar um copo d'água, vai fazer não sei o que, oferece para a Virgem. A gente tá no lucro, isso já tá no débito automático. Sim, exatamente. Só precisa lembrar, só lembrar dela, cara. Tá no débito automático, Exato. velho. Oxi. Exatamente. Então, aí sim, é justamente passar um significado maior àquela coisa cotidiana, aquela corriqueira. Santa Teresinha diz lá que não importa o tamanho das coisas, o tamanho da obra, mas se o amor com que você vai e faz. Então é essa entrega. Ponha esse amor naquilo que você vai fazer, nas suas obras, nas suas ações, nas suas orações, em tudo dar honra e glória a Deus. Exato. Eu termino minhas considerações finais com um último exercício prático. Tá com um pensamento que você não consegue se livrar? Reza. Ah, mas eu vou rezar automático? Bom, é melhor o automatismo da oração do que o automatismo da sua frescura. Então, reze. Pega uma oração curta. Sei lá, fala Jesus, Maria, Jesus, Maria. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José, que já vai estar no lucro. Essa aí. Reza. Acostuma a mente à oração que você para de pensar besteira. Exatamente. E é isso. Pois é, bom. Sigam nossas páginas no Instagram. No YouTube, curta, compartilhe nossos vídeos. Nossos podcasts estão lá. O que mais? Spotify também. Nas outras plataformas. E nos ouça, nos indique para os amigos. Se você gosta do amigo, se você gosta da gente, indica para o amigo porque é bom. Se você não gosta da gente, indica para o amigo porque é ruim. Você não gosta deles. Como falamos no começo, então, ao chegarmos a 100 inscritos no Instagram, faremos a nossa live e o sorteio. Beleza? Então, Rodrigo, muito obrigado. A vocês também, caríssimos ouvintes, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, Farovareu.